Num território como o Brasil, em que o desinteresse pela vida e pela morte constituem o programa governamental em vigência, é imperativo que caminhemos pelas ruas como quem sabe que andar numa cidade é não parar de atropelar camadas de mortos e de vivos, visíveis e não visíveis, corpos, águas, seres, coisas e memórias. Caminhar com a sentinela de quem não ignora a multidão de sangue petrificada em cada estátua ou rua que presta tributo a facínoras. Caminhar com a consciência de que as leis, os fluxos, os arranha-céus, os obeliscos, as expressões boca a boca, numa escala que vai das entrelinhas à explicitude, imprimem sobre os corpos um controle e uma naturalização que é da ordem do masculino, juntando numa espécie de acordo normativo todos e todas que caminham por essas ruas para que continuem a aniquilar os corpos desviados e desviantes. Caminhar com a atenção de que nossas mãos, pés e vozes multiplicam um sem fim de corpos, principalmente os que sucumbiram para que possamos andar fora da linha. Caminhar, mesmo que afobados, com a certeza de que nas ruas, inspirar e expirar é tempo suficiente para contribuir com essa engrenagem que aniquila certos corpos. Um dos modos de matar constantemente esses corpos desviantes do padrão é através da língua, forma primeira e absoluta de poder e aniquilamento. Afinal, falar é agir, isto é, violenta-se e assassina-se com palavras que se transmutam em gestos. Uma das provas disso é a semelhante vitalidade linguística que possui ditados populares e discursos de ódio. Basta olhar como os muros de vias públicas e as paredes de banheiros masculinos em todo o Brasil estão repletas de frases inscritas com uma violência que quer se cravar no tempo e espaço sob o formato de expressão popular. Em julho de 2016, te conto que caminhei em ruas como essas com um balde vermelho, coletando água das pessoas para eliminar a pichação "Viado bom é viado morto", inscrita no banheiro de uma universidade em comemoração ao assassinato de um estudante homossexual, vitimado a pauladas pela homofobia. Ali, recolhendo gota a gota daquelas águas, pensei que aquela frase enunciava um risco de se perpetuar, assim como os ditos gota serena e gota d'água que atravessam os tempos para expressar a intensidade da situação limite em que vivemos. Nessa violência linguística que se transmite oralmente no corpo a corpo dessas ruas por onde passamos sem parar e se finca através dos tempos, números e palavras por vezes se imbricam na matança dos corpos e da memória de sua persistente existência. Falando em números, vou deixar que você elenque e nos diga quantas mortes e quantos cortes, por horas e até por minutos. Não nos esqueçamos. A matança acontece enquanto caminhamos, escrevemos e encenamos, isto é, enquanto conversamos. Aqui, só para focalizar alguns números, te conto que enquanto este texto é caminhado, em mais de 70 países é crime ser LGBTQIA+. A cada 16 horas, neste Brasil, alguém foi morto ou decidiu morrer por conta do gênero e da sexualidade. Números. Ferramentas para amaldiçoar corpos também linguisticamente. Neste momento, em que não podemos respirar livremente nas ruas e que caminhamos assim, com a boca e os narizes protegidos, queria te convidar a aproximarmos, justamente pela respiração, Brasil, Paraguai e México. 24, 108 e 41 são números que se espalham nesses territórios como discursos de ódio, que por vezes se camuflam sob um despretensioso humor. Enquanto respiro, empunhando e vestindo esses números, que são como uma chancela por afirmação de vida em meu corpo, mas uma cancela no vai-vem frenético, individual e incessante dessas ruas, imagine que te conto essa história simultaneamente ao pé do ouvido e no amplificador da cobertura de um prédio, como uma história que pode ser ressignificada para além de nossos corpos, justamente pelo poder de oralidade que expressamos assim, boca a boca. No Brasil, o humor chifrinho da fragilidade heteromasculina no uso do número 24 como xingamento remonta ao surgimento do jogo do bicho no Rio de Janeiro, no século XIX. Os viados, ocupantes da tabela 24, eram animais conhecidos por relações homoafetivas aos olhos do público no zoológico municipal.
A obviedade intrínseca à discriminação é discursiva e fonética. Veado, transviado, viado. 24, vim, D4. Linguisticamente, teima-se em perpetuar a passividade como referência ao feminino. Talvez um dia nós, gays, em uníssono, entendamos que a homofobia é uma extensão da violência contra a mulher. Afinal, o que se violenta e aniquila no homossexual é, de cara, o que se identifica, grosso modo normativo, como feminino. Talvez um dia cumpriremos nosso dever sobrevivente de aniquilar a misoginia desde a enunciação, e daí estampemos o número 24 em todas as instâncias, invertendo violência em agenciamento, reengendrando a língua. Fato é que 2 séculos e um tanto após a criação do Jogo do Bicho, o Congresso Nacional não teve, até 2019, o gabinete número 24 ocupado. Um vereador virou notícia ao se recusar a votar uma lei por ocupar a posição 24 na chamada de parlamentares. E a década de 2020 iniciou com mais uma polêmica em torno da nunca utilizada camisa 24 no futebol. No México, que está a 6.924 quilômetros do Brasil, no dia 18 de novembro de 1901, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que no centro da cidade do México, mais precisamente numa residência privada na rua La Paz, ocorria um baile secreto com 42 homens, estando metade deles vestidos com trajes femininos. Um deles, que segundo a narrativa popular era filho do presidente da época, foi absolvido das punições, ao contrário dos demais, que ficaram estigmatizados pelo episódio conhecido como El Baile de los 41 Maricones. Os atos repressores incluíram prisões, humilhação pública com os homens obrigados a varrer as ruas da cidade com os trajes femininos, além de admissão obrigatória no Exército Nacional aos que eram mais pobres e, portanto, sem possibilidade de recursos jurídicos. O número 41 segue, até os dias atuais, sendo enunciado nas ruas mexicanas como maldizer aos homossexuais e às transexuais. No Paraguai, nosso vizinho vilipendiado historicamente por nós, o número 108, por lei, é proibido em placas de carros, em fachadas de casas e em portas de apartamentos. Acontece que na segunda-feira, 1 de setembro de 1959, um locutor de rádio homossexual foi queimado vivo em Assunção. A ditadura divulgou que se tratava de um crime entre pares, um acerto de contas entre homens de condutas sexuais duvidosas. Em resumo, 108 homens gays foram catalogados, perseguidos, caçados e torturados. Outras listas de 108 renderam prisões e torturas até a década de 80. Hoje, mais de meio século depois, a pronunciação do número cerra um tríplice conflito linguístico. As leis proíbem sua utilização, pois rememora o que persiste sem se combater. Sua enunciação ainda é xingamento e chacota nas ruas, mas sua reivindicação e utilização como símbolo de luta é reescritura histórica latente e irrefreável. Enquanto você me escuta e observa, neste mesmo momento, não duvide. Em Assunção, no Paraguai, 3 rapazes colocam as cabeças nas janelas de um ônibus e cospem 108 malditos para um casal gay. Na cidade do México, alguém assiste a um noticiário sobre direitos igualitários e zomba, junto com os filhos pequenos, de los 41 maricones. No Brasil, a alguns metros de onde estou, aqui em São Paulo, logo ali naquela esquina, 2 homens acabam de chamar um terceiro de bicha e viado, só porque a placa de seu carro tem a sequência 2 e 4. Nos 3 países, algum pai espanca o filho para que tenha trejeitos masculinos. Em alguma cidade do Brasil, país que mais aniquila quem não se encaixa no padrão normativo da masculinidade, até o fim deste dia ou desta hora, não duvide, algum LGBT vai ser assassinado ou suicidado. Dentre as tantas pessoas que passam por mim, a pé, de bicicleta ou em viaturas do poder público, transmitindo um olhar de desdém, gracejo, raiva ou incompreensão, há 2 mulheres que leem os números e se perguntam o que significam em cada país. Um rapaz diz: ainda bem que esse número aí tá só na sua camisa. Na seleção nunca vai ser oficial. Um homem, o único que se aproxima para perguntar diretamente, após ouvir as origens e os usos desses números nos 3 países, me diz:
Está certo, faça mesmo. Eu não tenho preconceito. A minha irmã é LGBT. É muito melhor ter alguém assim como vocês na família do que um ladrão. Por vezes, até uma demonstração ligeiramente progressista de afeto é anulada pelo ferrete da masculinidade compulsória, que carimba nossos corpos como semelhantes a doentes ou criminosos. Agora, no centro da Praça do Patriarca, lugar de São Paulo intitulado em honraria a este enfadonho projeto de masculinidade que não abarca o sem fim de possibilidades de existências plurais e adversas, a normatização heteromasculina, tento negociar com a velocidade do vento e com a escala da altura para cobrir com o número 24, sem sucesso, a estátua do patriarca. Atrás de mim, um pregador religioso esmurra a Bíblia e afirma que sou um homem dominado pelos desígnios do demônio. Outro homem se oferece para me ajudar, mas seu amigo adverte. Vai lá ser legal e ficar igual a ele. Não tá vendo o 24? Isso é coisa de viado, rapaz. 24 foi a idade que transmutei a medida em ano do corpo em rito de passagem. Ao longo de 2016, durante os meus 24 anos, encontrei na cidade do Rio de Janeiro, aleatoriamente nas ruas ou em situações combinadas por amigos em comum, homens chamados Fábio. O principal requisito era não conhecer ou ter qualquer ligação com todos eles. Com o pretexto de ter uma conversa em público sobre irmãos, partilhei minha relação com Fábio, Fabinho, meu irmão mais velho, filho do meu pai, homossexual como eu e suicidado aos 24. No ano em que eu ficaria mais velho que meu irmão mais velho, em que passaria da idade cujo número é comumente associado à imagem do veado e à condição de ser viado, que já encontrá-lo nas ruas a partir de outros homens, de tantas idades, para finalmente aprender de corpo que esta prática de vida não era sobre mim ou sobre ele, mas sobre nós. Nos encontros, as conversas sobre irmandade, distâncias geográficas e afetivas e suicídio escreviam a invenção de um comum biográfico entre mim e aqueles homens, cuja maioria confidenciou segredos familiares em encontros que não passavam de 24 minutos. Os encontros com os Fábios eram acompanhados por um lençol azul claro. Depois que eu partilhava uma narrativa sobre meu irmão, o lençol azul era utilizado para compor uma foto de irmãos, entre mim e o Fábio da vez. Dentre os tantos Fábios que encontrei, de um recém-nascido a um homem de meia idade no intervalo do almoço de sua repartição pública, o lençol, outrora forca, foi um fluxo de imagens. Manto, cabana, gravidez, vestido, ao término sempre sacudido por segundos, talvez 24, cerca de 24, por mim e por eles. O meu irmão, suicidado aos 24, foi minha primeira referência homossexual. A primeira referência do que não ser, mas que invariavelmente sou. Aquele que veio antes de mim, que, como muitos outros 24, expressando-se à imagem e semelhança de sua mãe, desafiava a masculinidade que nos deram, sublinhando sua ineficácia e inabrangência ao não dar conta dos desejos, pulsões e existências inerentes à multidão de corpos. Neste momento de nossa caminhada, em que tento transmutar o ato de respiração no meio dessas ruas como um gesto de memória por todos os que vieram antes, que, padecidos pelo patriarcado, mortos e suicidados, estão revestidos nos números 108, 41 e 24, estou visualizando esses números estampados em tecidos imensos, que cobrem arranha-céus, enquanto um sol luminoso revela vários corpos queer de muitas as nações, também imensos, insurgindo firmes e tranquilos como projeções acima das cidades. Se neste agora, enquanto o vento inesgotável da cidade amplifica pelo espaço minha chancela 24, neste ultra lençol azul, ainda é habitual, no Brasil, lerem notícias que até adolescentes lincham e queimam corpos de homens gays, ou que um chefe de Estado, em plena crise pandêmica, associa o mais imediato dos utensílios de cuidado e prevenção, a máscara, como coisa de viado, certamente em 2024, os números de mortos e suicidados por conta do gênero e da sexualidade espelharão a quantidade de hoje. Mas em 2041, certamente, conscientes nós de que é preciso aniquilar a violência desde a enunciação, discursos de ódio começarão a ruir, e números e palavras que chancelam as discriminações e, portanto, cancelam múltiplas possibilidades de vida
estarão transmutados em símbolos de existência, para que, assim, desde a oralidade, em 2108, o projeto patriarcal de masculinidade seja, finalmente, uma matéria extinta, a qual, em uníssono, nossa sociedade vai se referir apenas como uma memória do que não deve ser cultivado. E caminhando por ruas como estas, ao vermos monumentos do matriarcado e do traviarcado, saberemos que uma nova ordem se estabeleceu, e o masculino não mais reprimirá corpos e existências. Finalmente, caminharemos sem titubear o olhar para estátuas e para o chão, outrora instâncias de petrificação de sangue, com a respiração firme e tranquila de quem, já em 2020, afirmava: viveremos.